criativos, podemos assim dizer, porque são todos inspirados por Deus. Dá para ver uma comunidade dinâmica, viva, alegre, uma comunidade alegre. E me tocou muito no domingo, quando as crianças me fizeram uma homenagem, entregando algumas cartas, e a tônica que todas elas ressaltavam em nossas missas é a alegria. Elas diziam nas cartas: gosto de ir à missa porque é alegre, não me causa nostalgia. Interessante uma criança de 9 anos falando isso. Mas por quê? Porque nós cada vez mais estamos discernindo a voz de Deus, entendendo o projeto de Deus, que é um projeto de alegria, de felicidade. O sonho de Deus para todos os seus filhos é felicidade. Qual é o pai, a mãe que bota um filho neste mundo e vai querer que o filho se ferre? Não. A grande alegria do pai é ver a alegria do filho. Não é assim? A realização, a felicidade. Se nós chamamos Deus de Pai, temos que entender isso. E foi por isso que Jesus se dignou a vir a esta terra para fazer, na teologia se chama uma iconoclastia, ou seja, uma derrubada de uma imagem falsa de Deus. Até Jesus Cristo se pensava um Deus pouco padrão, carrasco, um Deus que castiga, um Deus que provoca medo. As pessoas se aproximam dele com medo e fazem as coisas certas com medo de serem castigadas por Deus. Jesus mudou toda esta imagem, dizendo que Deus é Pai. Se é Pai, Ele quer o nosso bem, não quer castigar. Às vezes é necessário corrigir, mas não castiga, porque nos ama, quer então a nossa felicidade. Estamos cada vez mais entendendo isto, por isso que é uma comunidade tão dinâmica que exerce esta lei de atração. É uma comunidade que atrai cada vez mais pessoas. E era para ser assim, deveria ser assim em todas as capelas, em todas as igrejas, em todas as paróquias. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que lá no início do cristianismo, aonde tinha cristão reunido, a marca era alegria, era como que a carteira de identidade. E quem passava perto dizia: nossa, eu quero isso para mim. Vejam como eles se amam, vejam como eles são alegres. Eu quero fazer parte deste grupo para ser contagiado por esta alegria, acima de tudo, para entender o sentido da vida. Jesus veio ao mundo para mostrar o sentido da vida. Nós somos cristãos hoje, portanto, para entendermos cada vez mais o sentido da vida. O sentido da vida é a felicidade. Mas por que tem pessoas que não são felizes? Porque não entenderam ainda onde está a felicidade. O ideal, e por isso que eu sou padre, por isso que nós temos esse projeto aqui, por isso que fazemos tantas coisas, por isso que existem os símbolos católicos, por isso que Nossa Senhora disse sim. Todos nós, é como que um grande exército, um grande esquadrão, um grande pelotão de pessoas decididas a fazer o bem, a entender o sentido da felicidade e a levar este sentido a outras pessoas. Nós somos de fato aqui, como que um exército em ordem de batalha, batalhando, lutando contra os males do mundo, acima de tudo contra a mediocridade, contra a injustiça, contra a indiferença, contra tantas vidas que perderam o sentido. Nós queremos lutar contra isso. E a melhor maneira de lutar é tomando posse desta grande arma, a espiritualidade, a fé, a confiança em Deus, e tomando posse também da felicidade que a fé desperta em nosso coração. Claro que no mundo em que vivemos, diante de tantas coisas ruins acontecendo, diante de tanta mentira, injustiça, diante de tanta gente egoísta, tanta gente pensando só no seu próprio umbigo, no mundo em que, como que reina a lógica, cada um por si, Deus por todos, importante é que eu sinta prazer, importante é que eu seja feliz, e cada vez mais a gente entende pela espiritualidade que ninguém consegue verdadeiramente ser feliz sozinho, pensando só no seu próprio umbigo. Mas se tem tanta maldade no mundo, tanta gente infeliz, é porque tem muita gente pensando só em si mesmo. E o cristão, ele entende isso. Ele entende que a dinâmica da vida é a partilha, é a comunhão, é a irmandade, e nisso está a felicidade. A felicidade está na partilha. Nós estamos iniciando o mês de setembro, e no domingo eu já fiz uma exortação interessante, mas a maioria não estava no domingo. A igreja neste mês de setembro vem lembrar uma coisa super fabulosa para ajudar nesse processo de descoberta do sentido da vida, da verdadeira felicidade. A igreja lembra que a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, a Sagrada Escritura, é um manual de sobrevivência no céu. É a bússola que dá o norte para encontrarmos a verdadeira felicidade. Nela encontramos tudo o que nós precisamos, se sabemos lê-la com inteligência, com clareza, com a mente aberta, com o coração carregado de amor. A exortação que eu fazia no domingo era esta:
durante todo o mês de setembro, eu exorto você então nesta noite também, leia pelo menos um versículo, uma frase da Bíblia. Escolha lá um dos livros, talvez as cartas de São Paulo, um dos 4 evangelhos, ou um dos 150 salmos do Antigo Testamento, ou o livro da sabedoria, ou de provérbios. Um deles, grava aí um desses nomes, grava um desse e pega lá durante a semana, ou então digita na internet, liturgia diária. Sempre tem uma proposta de leitura e tem até a explicação daquela leitura. Mas se você não tem muito tempo, pegue pelo menos um versículo da Bíblia e tente vivenciar, colocar em prática. Eu te garanto, no final do mês de setembro, você vai estar com mais felicidade. Você vai estar mais feliz. Você vai estar melhor como ser humano. Por que não, para lembrar disso, crie um ritual, tal como nós criamos nesta noite, tal como o ritual de levar esta imagem, colocar lá no oratório. Crie na tua casa, quem sabe, um espaço como esse daqui, ó. Aqui tem um pequeno altar, né? Lá coloque uma mesinha com uma toalha e a Bíblia em cima. Vale essa grandona, sim, mas ela não pode ficar como mero instrumento de decoração. Dê uma Bíblia de presente para você mesmo. Custa R$20 a Bíblia mais barata, 20, 15 reais. Dê de presente. E se você tem familiares, pessoas que você ama, dê de presente para elas neste mês. Aí a pessoa descubra se ela não tem, né? Um amigo, quem sabe. Vai à festa de casamento, pode até dar um presente grande, mas não esqueça de dar esse presente grandioso, a Bíblia. Se você sabe que aquele casal que está começando a vida não tem uma Bíblia, dê de presente a um filho. É a palavra de Deus que você está dando. É um mapa para ele encontrar um grande tesouro. Mas leva isso na tua cabeça também. Não basta dar, tenha a sua. Abra de vez em quando. Se estiver triste, abra lá. Se estiver alegre, abra também. Pega uma caneta daquelas de destaca-texto, destaca ali. Marca as páginas ali para ir marcando as páginas mais importantes. Para que no dia que você precisar, ou no dia que você precisar de oxigênio para a alma, combustível para manter esse teu carro de guerra sempre para frente, nessa tua motivação, combustível para ser feliz, o dia em que alguém puxar o teu tapete, quando você estiver doente, alguém que você ama doente, aí você vai lembrar dessa palavra, vai lembrar de que Deus tem uma exortação para te fazer. Eu falava no domingo, né? Como é bom saber nos momentos difíceis, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia também que Deus protege aquele que é justo, de certa forma. Então, a palavra de Deus ela tem que estar viva no nosso coração e não só no papel, porque no papel ela pode ser morta, mas quando lida de coração aberto, ela pode provocar uma transformação em nossa vida. Pois bem, hoje foi aberta, dentro de todo esse contexto celebrativo, tanta coisa sendo celebrada nesta noite, a Bíblia foi aberta na liturgia que está sendo lida em todas as igrejas católicas no mundo no dia de hoje. Então foi providencial. Deus proveu uma leitura que combina muito com tudo que nós estamos fazendo. Jesus faz o seu mais belo discurso. É o chamado Sermão da Montanha, que valeria a pena imprimir, tirar um xerox da página da Bíblia, puxar lá no Google, Bem-aventuranças, Sermão da Montanha, imprimir e ter do lado da cabeceira da cama, ter na porta da geladeira colado no imã, de vez em quando lá dar uma lidinha. A palavra bem-aventurado, na verdade, tem até versões da Bíblia que traduzem como felizes. Feliz, bem-aventurado, feliz, santo, é aquele que tem um coração de pobre, ou seja, que não coloca a sua confiança somente em coisas materiais, que sabe que a vida vai além das coisas materiais, como eu falava semana passada, no caixão não tem gavetas, exatamente para dizer que não dá para levar nada. É seu, de fato, aquilo que você pode levar para o céu. Então, o essencial é invisível aos olhos. Então, Jesus está lhe dando a sequência da felicidade. E tanto se discute o que é a felicidade. Já lá antigamente, antes de Jesus, 300 anos antes dele, os filósofos gregos pensavam nisso. Tem até Aristóteles que escreveu sobre felicidade, alguns elementos que significa felicidade. Em primeiro lugar, felicidade é amizade. Porque a amizade verdadeira, ela está sempre do teu lado. O amigo verdadeiro, ele não te cobra. O amigo verdadeiro, ele não tem interesse. Amigo é uma escolha do coração. Então, felicidade é quando você sabe que você tem ao seu lado um amigo. Ou seja, amizade significa partilha de sentimentos. Isto é felicidade. No pensar deste grande filósofo,
mas na verdade é o próprio Cristo que está falando, dando a descrição das bem-aventuranças, os humildes, os que choram, porque sabem que vão ser consolados, porque Deus está ao seu lado, na verdade é confiança, e a amizade ela gera em nós confiança. Como é bom saber que você tem um amigo com o qual você pode contar. E dentro do contexto da espiritualidade, quando você vem aqui, nós anunciamos isso, que é uma grande verdade. Você tem um amigo, você não pode vê-lo com os olhos do espírito físicos, mas você pode ter a certeza, com a consciência, com a alma e com os olhos espirituais, que ele está sempre ao teu lado. Este amigo se chama Jesus Cristo. Esse jamais vai te decepcionar. Esse amigo de verdade é a grande prova. Ele mesmo falou, já não vos chamo servo, chamo amigos, e o amigo é capaz de dar a vida. Não foi o que ele fez? Ele deu a vida por todos nós. Embora a humanidade não fosse merecedora daquilo que o colocou na cruz, mesmo assim ele foi até o final, a ponto de perdoar até aquele que o traiu com um beijo. Só o beijo da amizade, mas ele mesmo assim traiu. No alto da cruz ele manifesta novamente a sua amizade com todos nós. E como é bom ter. Eu sempre digo, ele vai do meu lado, quando eu embarco no carro, vou conversando com ele. Quando eu passo por algum período difícil, eu digo, Jesus, dá uma ajudinha aí, me inspira, e sempre dá certo. Quando eu preciso de uma palavra de ânimo para alguém, eu peço para ele. Quando a situação que se apresenta diante de mim, humanamente é difícil eu dar uma solução, eu digo, Jesus, me ajuda. Quando tem que escrever alguma coisa, resolver alguma prova, e sempre dá certo. Conte com esta força. E nós católicos, além dele, que é o máximo, o próprio Deus, contamos também, digamos, com aquela que nos leva a ele, aquela que fica na recepção, Você chega para falar com uma autoridade, tem sempre alguém que fica ali na recepção, o cordinha. Ela é a cordinha de Jesus, fica ali esperando, ela te recebe e ela te encaminha ao próprio Jesus. Às vezes você chega e aquele que está na recepção já resolve o teu problema, com seu sorriso, com sua atenção, já te dá uma palavra. E nós católicos há 2000 anos entendemos que esta foi a missão que ela aceitou, a divina pastora, digamos assim, de recepcionar. Por isso que eu quis simbolicamente fazer na noite de hoje as cartas para Nossa Senhora, a divina carteira. Ela pega e leva a Jesus. Olha que bonito isso. Aquele oratório que será inaugurado, que foi feito com tanto amor e com tanto carinho, com a ajuda de todos vocês. Tem ali um cubo no qual ela vai ficar em cima. Tem uma fenda que nós fizemos, tipo a carta lá do correio. Já colocamos lá as cartas que vocês trouxeram. Aí há pouco coloquei uma ali também. Se não fez, dá tempo de fazer, escreve um bilhetinho, vai lá antes da gente chegar lá atrás, que depois não dá mais, Ainda vamos lacrar. Aí, aos pés dela estarão desejos, sonhos, orações, gratidões de muitas pessoas que passaram, que passam, que vêm a este lugar como um lugar de respiro, um lugar de restauração. Elas estão entregando, nós estamos entregando, olha que simbolismo bonito, nas mãos. Então nós entendemos que espiritualmente esse pedido chega ao próprio Cristo, o divino amigo, o melhor amigo. Felicidade então, segundo o dizer do próprio Cristo, e conforme os grandes homens que pararam para pensar nisso, é a amizade. E esse filósofo também dizia, e se você parar para pensar, nas bem-aventuranças de hoje, felicidade significa autoestima. Quem não tem autoestima não consegue ser feliz. E de fato nós vivemos uma sociedade com muitas pessoas com baixa estima. Quem tem baixa estima é obrigado a cair num vício. Às vezes beber demais para esquecer as suas frustrações. Quem não tem baixa estima não sabe do seu valor, da sua força. Então ele está sempre competindo com alguém, tentando se autoafirmar. Por isso não vai ser feliz nunca, não vai ter paz. Quem tem autoestima, se o outro é promovido, ele fica feliz, sabe que ele tem capacidade também. Talvez não chegou o momento, ou politicamente não foi possível, mas ele não fica batido. Quem tem autoestima não precisa ser por demais apegado a bens materiais, porque se tem baixa estima, ele quer se garantir no dinheiro, na conta bancária, no melhor carro, nisso, naquilo, na moda, para sempre se projetar. Precisa então de status, disso, daquilo, de fama, para ser alguém, porque ele não se sente um alguém. Quem tem autoestima sabe do seu valor, por isso não precisa derrubar ninguém. Sabe que é filho de Deus, sabe que tem capacidade, por isso trabalha de maneira honesta, por isso entende que ser alguém, ser um profissional, não é vencer o outro, mas é estar a serviço do outro. O outro não é alguém a ser vencido, o outro é alguém a ser servido.
Felizes, o Senhor dizia, então, nas bem-aventuranças de hoje. Feliz você será se você resgatar. E por isso que sempre, nesse projeto que estamos fazendo neste santuário da Virgem Maria, nós tentamos resgatar a autoestima. Semana passada eu falava tanto sobre isso. Resgate o teu valor. Saiba da importância da tua profissão. Saiba da importância da roupa que você usa para trabalhar, seja uma farda, seja um jaleco, seja um avental, ou seja uma touca na cabeça, seja o que. Saiba da importância. Entenda que a sua profissão é um meio de realização e que toda a profissão deve estar em vista do bem comum. Eu gosto muito de um termo que é usado entre os militares, né? Eu estou servindo na base aérea do Galeão, eu estou servindo em tal lugar, estou servindo nessa corporação. A palavra serviço, esse é bem o entendimento destas pessoas que assumem o serviço público, né, na condição de militares, para servir à pátria. Às vezes abrem mão de estar com seus familiares, estão totalmente entregues, às vezes de madrugada, acionados, uma semana fora, um mês, alguns meses, né? O pessoal da Marinha, às vezes 6 meses fora, né? Nessa dedicação praticamente exclusiva, abrindo mão de tantas outras coisas, mas para cumprir um chamado, uma vocação, algo muito nobre, às vezes não entendidos, às vezes criticados, mas fundamentais para que o país seja cada vez mais seguro, seja cada vez mais livre. Não basta só comemorar a independência, é necessário manter a independência, seja a independência da nação, seja também a liberdade em cada coração. Por isso, nesta noite, nós abençoamos os militares que nos ajudam a sermos mais felizes, a termos a segurança necessária para termos paz no coração, no mundo tão conturbado. Nós abençoamos os familiares que têm que às vezes abrir mão da presença deste militar, mas em vista de um bem muito maior, o bem comum. Isto é felicidade, quando eu não penso só em mim, mas quando eu penso no bem comum, quando eu penso na comunidade, na família, na pátria, na nação. Então felicidade é, em primeiro lugar, como eu falava agora há pouco, né? essa amizade com pessoas, relações, amizade com Deus, Jesus Cristo, porque não com Nossa Senhora, é autoestima. E por último, felicidade significa ideal. Quem não tem um ideal de vida, com muita facilidade fica triste. Quem sabe onde quer chegar, e o grande porto a ser alcançado, a grande meta a ser alcançada, é de fato a realização pessoal e a realização daqueles que estão ao nosso lado. Ter um objetivo, uma causa para estarmos aqui, seja ajudando talvez a igreja, com um violão, com um jaleco, com uma túnica, acolhendo na porta, preparando um andor, carregando nos braços, a pessoa que fez aqui a restauração, Dona Maria, que fez a restauração, os pedreiros, né? O seu Felipe que esteve à frente daquela obra lá na frente, a pessoa que limpa esta igreja, aquele que vai lá e oferta uma cesta básica a uma entidade social, aquele que visita velhinhos no asilo, aquele que faz da sua vida, vai consumindo a sua vida. Nós celebramos domingo o dia que Maria Teresa de Calcutá foi canonizada. Como é que pode uma mulher ser feliz no meio da miséria de Calcutá, uma das piores cidades, mais pobres cidades do mundo, cuidando de feridas de pessoas? Morreu feliz, era uma gigante da felicidade com 1,50 m. Mahatma Gandhi, também um mestre da felicidade, falava de felicidade quando estava preso. Tantas outras pessoas que são gigantes aí na sociedade, mas que mesmo numa condição hostil na vida, talvez tinham tudo para reclamar, mas faziam a diferença, cultivavam a felicidade no coração, pela amizade que tinham com a humanidade e com Deus, pela autoestima garantida e com um ideal de vida, para que o mundo seja melhor. É muito pobre passar pela vida de alguém ou por este mundo e não fazer diferença nenhuma, não deixar o outro um pouco melhor. Querem ser rico de verdade? Tem pessoas que acham que ser rico é ter dinheiro. Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro e bens materiais. Mas rico mesmo, de verdade, é quem tem esta escala de valores, ao meu ver: Deus, família, amigos e trabalho. Esse pode-se dizer um homem rico. E por que não, né? Diante da mensagem de hoje, alguém altamente feliz, porque tem aquilo que é essencial e aquilo que de fato não passa.